salve, muito boa noite. Já neste clima de Natal, mais um Frente a Frente, diretamente dos estúdios da Rede Vida de Televisão, aqui em Brasília. Continuamos falando de política. Vamos falar hoje com o cientista político Murilo Aragão, um craque. Olha, foi uma semana muito rápida, cheia, inclusive com decisões como se fosse uma fábrica, uma indústria no Supremo Tribunal Federal, inclusive essa prisão do deputado federal por São Paulo, Paulo Maluf. Denise, e o ministro da Fazenda, será ou não candidato? Bom, ele está ensaiando, Zé Maria. Hoje ele meio que apresentou ali a construção de uma pré-candidatura. Ele quer repetir o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que não conseguiria ter votos nem para ser deputado federal por São Paulo e terminou presidente eleito em primeiro turno por causa do Plano Real. Mas quem vai responder sobre isso é o nosso entrevistado daqui a pouco, né, Zé Maria? Pois é. E olha, é meio perigoso essa história do ministro da Fazenda ser candidato. Mas olha, hoje aqui, nesta conversa sobre política, o Murilo Aragão, muito boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para explicar melhor o que está acontecendo na política nacional. Muito obrigado, boa noite. Boa noite aos ouvintes, aos telespectadores, boa noite, Denise, boa noite, Zé Maria. Realmente é uma questão interessante o ministro da Fazenda eventualmente ser candidato. Não é a primeira vez, como disse Denise, nem é a segunda vez, porque Getúlio Vargas foi ministro da Fazenda e o Washington Luiz, que foi candidato de oposição, né, ao governo. Então isso também lembra aí Ele foi ministro da Fazenda, depois foi governador do Rio Grande do Sul e candidato, é verdade. Teve aí um interregno como governador. Mas Murilo, você como cientista político, advogado, uma pessoa que informa o mercado financeiro e também muitos salões aí do nosso poder, você vê condições de um ministro da Fazenda, que até agora ele só teve um pacote de notícias impopulares para dar à população. A única notícia boa que se tem até agora, apesar da recuperação da economia, mas as pessoas ainda não sentiram. Só a inflação de alimentos parece que baixou e bastante. Mas como é que ele vai fazer uma candidatura com tanta notícia, assim, com as pessoas ainda sentindo a dificuldade de arrumar um emprego, com dificuldade de pagar suas contas? Bom, ele conta, em primeiro lugar, a gente tem que entender que ele tenta desenhar uma pré-candidatura e não é, evidentemente, uma candidatura. O fato é que hoje nós temos muitas indefinições no quadro eleitoral, principalmente por conta da presença ou não do ex-presidente Lula no processo. A outra indefinição que diz respeito mais ao próprio desejo, ou eventual desejo do Meirelles, é se o centro político do Brasil irá marchar unido ou dividido. Essa é a questão. E se dividido, será dividido em que polos? PSDB com Geraldo Alckmin e uma candidatura governista. Com quem? Com Henrique Meirelles, com Rodrigo Maia ou com o próprio Michel Temer? Quer dizer, então, existem muitas indefinições. Agora, é evidente que quem quer ser candidato num quadro onde a pré-campanha começou muito cedo, tem que se posicionar logo. Então, o que eu vejo é que ele hoje ele não está em campanha, ele está em pré-campanha. Coloca seu nome à disposição e vamos ver o que vai acontecer. Agora, a situação é complicada, Murilo, porque a gente vê claramente um projeto de poder, né, para eleger um novo presidente quando Michel Temer chega na presidência da República, aborda ali logo depois do impeachment. Isso se desfez, né? E nesse processo estava o Henrique Meirelles, quer dizer, aquelas condições iniciais não existem mais, a candidatura dele não tem chances. Bom, eu ouço de várias pessoas opiniões conflitantes. Uns dizem que sim, ele tem chance sim, porque no fundo o eleitor que rejeita Lula e que rejeita Bolsonaro é um eleitor, é uma parcela grande do eleitorado que não se posicionou ainda e que não deseja ter um governo de aventura adiante. Então, nesse ponto, uma candidatura de centro, do centro político, ela poderá ser competitiva. Mesmo que seja o Henrique Meirelles. Pode ser o Alckmin. Ou pode ser o Alckmin ou pode ser o Henrique. O que acontece é que a candidatura de Henrique Meirelles, para se consolidar, dependerá não do ambiente econômico apenas, mas da sensação térmica
que o ambiente econômico propicia à população. Quer dizer, não basta que os indicadores sejam positivos, mas a sensação tem que ser positiva. Eu acredito que de hoje até o final de março, quando ele teria que decidir a candidatura, muitas coisas importantes podem acontecer. Primeiro, como é que vai ser o Natal? Qual é o efeito do Natal na economia? Qual é a sensação que teremos a partir do Natal? Segundo, como é que a economia vai se comportar após o Natal, já se aproximando do Carnaval? E depois, como é a saída do Brasil, quando o Brasil acorda, né, pós-Carnaval, como é que o Brasil se comporta? E nesse ponto existe uma outra variável, que é a reforma previdenciária. Porque o governo está muito empenhado na reforma. É a primeira coisa pós-carnaval, né? Pós-carnaval, que a gente percebe, que pelo menos os políticos querem. Denise, tem duas coisas incríveis que fazem o ano de 2018 ter começado mais cedo. Um, julgamento do Lula em janeiro. E depois a reforma previdenciária. Mas o presidente Michel Temer? Como é que você vê? Ele tem condições? Ontem, no almoço no Correio Brasiliense, ele almoçou lá, eu tive inclusive a oportunidade de participar desse almoço, ele disse com todas as letras, quando perguntado, mas o senhor não descarta uma candidatura à presidência da República? Ele disse, eu não postulo, como dizia Ulisses Guimarães, eu não postulo, eu me posiciono. Ou seja, ele não descarta, né? E como é que você vê esse posicionamento dele? Bom, em primeiro lugar, qualquer pessoa que ocupa a presidência da República e tem o direito constitucional de disputar uma reeleição, que é o caso dele, imagina essa possibilidade. Evidente que ele também, como homem experiente, sabe que enfrentou um processo político muito desgastante, enfrentou um processo de retomada econômica muito desgastante e enfrentou ainda uma agenda de reformas que desagrada imensamente o mundo corporativista e que tem uma máquina de desqualificação das pessoas muito intensa. Então, ele sofre muito com isso. Ele sofre a ressaca do impeachment e os efeitos colaterais da agenda dele. Mas, imagine, se a economia crescer bem, e se o centro não se organiza, ele de repente pode sair candidato até para defender o seu legado. Se é viável ou não, o tempo é que vai dizer. Mas aí ou é ele ou é o ministro Henrique Meirelles. Exatamente. Os dois não têm espaço não num espectro político, né? Apoio do Temer, ele aumenta o número de votos? Olha, um ponto central que a gente tem que entender é que ao largo do preconceito e ao largo do noticiário da grande mídia, que é quase sempre ligada às capitais do Sudoeste, o Brasilzão, o Brasil da antena parabólica, ele tem uma visão um pouco diferente da política. Dois, o poder do governo federal, o poder da máquina é muito forte. Sempre foi. Três, é uma eleição pobre, onde não tem o dinheiro do empresariado para turbinar, sem o doping empresarial na campanha, a máquina municipal é importante. E quem dialoga com a máquina municipal? Não é o governador, é o presidente da República, porque ele tem verbas que podem atingir diretamente o município. Então, a gente não pode desconsiderar que a máquina do governo, eventualmente, pode ter de 5% a 8%, até 10% dos votos. E isso coloca ele num bolo, né, que, eventualmente, ele pode se destacar. Mas ele ainda Acho difícil. Muito impopular, né? Muito, ele tá, muito. A pesquisa CNI-Ibope divulgada hoje aumentou a popularidade dele de 3% para 6%. E o 20%, ou seja, isso continua, é o ótimo, né? Esse é o ótimo e bom. E o regular, 20%. 20%. Isso. Então, o ponto central é o seguinte, se hoje, ainda debaixo dessa ressaca das denúncias do Janot, ele consegue subir de popularidade, se ele avança na reforma previdenciária, eu não descarto que a popularidade dele chegue a 10 e a combinada com o regular chegue a 30. Eu não quero dizer que a candidatura dele é viável, só quero dizer que não é impossível de ser viabilizado. Que não atrapalha tanto se apoiar alguém, né? E qual o perfil assim, de um candidato, tanto à presidência como ao governo e deputado federal e deputado estadual? O que o eleitorado está procurando nesse momento, Murilo? Olha, eu sinto, isso é uma questão de sensação, ela não é, vamos dizer, não é baseada em pesquisa, apesar de que as pesquisas indicam também um grau grande de pessoas que não querem votar, quase 29%, né? Mas a rejeição mudar, né? Mais para frente, mas a rejeição ao Lula é muito grande, a rejeição ao Bolsonaro também não é desprezível. Então, eu sinto que
A maioria dos brasileiros ainda não se posicionou. Espera a proximidade do processo eleitoral para tomar decisão. Outro fator também é a questão da renovação. Existe um sentimento, em especial na sociedade mais esclarecida e mais politizada, de renovação. Mas essa renovação ela não tem conseguido encontrar um candidato que expresse a renovação. Quer dizer, nenhum dos candidatos colocados hoje, ele tem uma imagem daquela renovação que então, as pessoas... Então, você acha que o candidato de ponta ainda não surgiu nesse cenário? Não. Eu acho que não, porque o Lula ainda tem dificuldades. Provavelmente será decretado a sua inelegibilidade. Eu acho que ele não será candidato. Eu acho que ele vai ser candidato, porque a ele interessa esticar a narrativa da vítima até o final, porque essa narrativa ajuda a transferir votos também. Mas no meio do caminho tem uma condenação, né? Hã? No meio do caminho tem a condenação. Não, sim, ele deve ter a condenação, aí vai ficar pendurado em recursos, evidente que são muitos recursos, embargos infringentes, embargos declaratórios ou embargos declaratórios. Enquanto ele está pendurado em recursos, mas mesmo assim ele já não está inelegível por causa da lei da ficha limpa? Mas a inelegibilidade ou isso ainda tem que ser votado no TSE, e aí até chegar lá, exatamente, aí demora, exato, porque vai, exato. Ou seja, ele pode ir até o meio da campanha ali como candidato. Não, se ele registrar a candidatura, né? Ele registrando a candidatura, ele se deflagra um processo para declarar a inelegibilidade. E ele irá fazer isso porque é parte da estratégia. A estratégia é assim, sou vítima de um complô, um golpe dentro do golpe, né, como dizem, né? Inclusive, então, o PT já quer usar como essa movimentação aí que o PT está montando lá para Porto Alegre, no dia 24, eles já querem tratar isso como um pré-lançamento da candidatura de Lula. Do Lula, exato. Então, eu vejo essa questão do Lula, ela é um problema, não só um problema, ela é um quebra-cabeças dentro do processo eleitoral hoje. O outro quebra-cabeças é a questão da economia, se o crescimento será forte o suficiente. O outro peça do quebra-cabeça é se o centro vai junto ou separado. Teme-se que se repita o que aconteceu na eleição do Collor, né, que eram 11 candidatos proeminentes, né, pelo menos, né, em 22 candidatos que tinham. Teme-se que se repita o que aconteceu no Rio de Janeiro, onde o centro se dividiu em 3 candidaturas, somadas tinham mais votos que o Crivella, mas separados não conseguiram chegar ao segundo turno. Então, essas 3 questões são muito importantes. E a quarta questão, Maria, é a questão da Lava Jato, porque ela ainda caminha com possibilidade de trazer repercussões. Se o Supremo Tribunal começa a julgar com mais rapidez esses políticos que têm foro privilegiado, novamente a questão eleitoral poderá também ser afetada. Eu acho que os partidos políticos, e há reuniões de presidentes de partidos tentando aí reagir a essa força popular. E há uma tendência de fechar os partidos, se isso é possível, não permitir novos. Ora, eu fiz uma leitura recente e até comparada entre o fenômeno do Podemos, o partido espanhol Podemos, não o brasileiro. Podemos brasileiro. Podemos do Álvaro Dias. O Podemos e o PT, né, que nasceram ambos como partidos anti-establishment, né? O sistema político brasileiro, paradoxalmente, apesar de permitir a fragmentação partidária, ele também caminhou para vedar o acesso aos benefícios dos grandes partidos aos menores partidos. Em especial quando houve aquele movimento do Kassab de recriar o PL. PSD. Não, recriar o PL. PL foi. Né, para fazer um arrastão no PMDB e incorporar o PSD e transformar o PSD em um super partido, né, a partir da fusão dos dois. Nesse momento, o próprio Cunha, presidente da Câmara, aprovou uma lei que dificultava o acesso aos fundos partidários. Então, a vida dos novos no Brasil é muito difícil. É muito difícil, porque o sistema tende a criar barreiras aos novos entrantes. Pois é, mas estas eleições agora, há uma grande dúvida aí sobre a participação dos partidos políticos, né? Qual é a influência? A grande onda agora está nas mídias sociais e dizem que
eles serão muito mais influenciadores do que os partidos políticos. O partido, então, fica só com o tempo de TV e a distribuição dos candidatos, né, o que não é pouco. Bom, dois aspectos. O primeiro é que, além da gente ter tido uma mudança radical nas regras de financiamento de campanha, sem o dinheiro dos empresários, e termos também estabelecido tetos de gastos por candidatura, o que é muito importante também, nós temos agora como terceiro fato novo para essa campanha a relevância das redes sociais. Já em julho, uma pesquisa do Ibope apontava que as redes sociais para o eleitor era tão importante quanto a televisão aberta na formação da opinião do eleitor. Eu sou presidente do Conselho de Comunicação Social do Congresso, representando a sociedade civil. E lá, recentemente, fizemos um seminário sobre fake news e democracia, justamente levantando a preocupação de como as fake news poderão interferir no processo democrático brasileiro. Então, as redes sociais hoje no país assumem um papel muito importante, sem dúvida, mais importante do que os partidos. Os partidos vão ser diluídos na sua imagem pelas coligações, que é o que ocorre aqui, né? Você tem coligação Unidos Venceremos, coligação São Paulo para frente, coligação isso, coligação aquilo. Frente Popular. Frente Popular. E o nome do partido fica rebaixado. Bom, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Eu convido você a continuar assistindo a Rede Vida, 2 minutinhos e já voltamos. Hoje o programa é gravado, por isso não está aberto a perguntas dos telespectadores. Voltamos em 2 minutos.